Acho que não precisa. Meu nome é Vera Lúcia Faustic. Meu orientador é o professor Dr. Vinícius Carvalho Beck. E está pequenininho ali, mas no Word fica grande. O título do nosso trabalho é Abordando a importância da luz e da água para a vida das plantas através da experimentação no ciclo de alfabetização. Bom, falando um pouco da minha trajetória profissional. Eu comecei como técnica química, formada lá na antiga ITFPEL, e fui para Rio Grande fazer engenharia química e trabalhar como servidora lá na FURG. Depois daquela experiência na FURG, fui contratada realmente para a indústria como engenheira. Nesse ir e vir ali ao longo dos estados que eu passei, também pude dar aula em escola técnica. E depois voltei para Pelotas e trabalho hoje em dia no KVG, como servidora. Esse trabalho ele vai focar nas crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. E as crianças hoje em dia, realmente a gente viu ao longo do dia que elas têm a alfabetização em ler, escrever, as adições básicas, mas nisso aí já tem problemas. E na alfabetização científica, muitas vezes ela não tem acesso. Então é realmente a alfabetização científica que já está prevista, que elas precisam, a gente viu que realmente não tem acontecido em muitas escolas. E nas que tem acontecido, é um horário bem reduzido, que o professor muitas vezes não tem como dar grandes experimentos para as crianças. O tema é a delimitação. Bom, realmente é o crescimento das plantas, relacionando com a exposição à luz solar e à água. E a gente vai utilizar experimento com as crianças desses anos iniciais e para gerar um produto educacional de um material de apoio para professores e também até uma formação na área de biologia vegetal, que muitos deles não conhecem muitas coisas das plantas. Problema de pesquisa. Quais conhecimentos sobre fisiologia vegetal são necessários para que o professor consiga gerar no estudante esquemas mentais funcionais e não conflitantes com o conhecimento científico? O objetivo geral vai ser realmente descrever e analisar compreensões destes estudantes dos anos iniciais a respeito da relação entre a água, a luz solar e o crescimento de plantas. Os objetivos específicos realmente têm que analisar as respostas dos estudantes dos anos iniciais após a aplicação da atividade que vai envolver a influência da água e da exposição da luz solar em vasos iguais. Vamos ainda na dúvida se vai ser de violeta ou de alface. Semana que vem vamos começar o experimento e vamos realmente estar decidido isso. O segundo objetivo específico realmente vai ser produzir e validar um material de apoio para professores, propondo atividades experimentais sobre a influência da água e da luz solar para a manutenção de plantas, direcionado realmente para os anos iniciais do ensino fundamental, porque realmente é onde a gente tem um problema. E também apresentando complementos sobre os conhecimentos científicos atuais da biologia vegetal. Por que a justificativa desse tipo de trabalho? Precisamos de alfabetização científica. A gente vê realmente, chega na quinta série, dificuldade de aprender a parte de ciências. Chega no nono ano, também tem dificuldade. Então a gente precisa gerar esse esquema mental o quanto antes nas crianças. E realmente é aos anos iniciais que eles têm essa estrutura para começar a gerar isso. A falta de material, na revisão de literatura, a gente observou também a falta de materiais que auxiliem os profissionais no desenvolvimento das aulas de ciências, porque muitos deles são pedagogos que nunca viram a parte de ciências, eles viram a parte didática e não viram como dar isso em ciências. E como eles têm um tempo muito reduzido para dar as matérias, sempre ciências fica realmente de fora. Eles têm a obrigação de ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a fazer cálculos, então eles deixam ciências mais de fora. Referencial teórico. A gente vai usar a teoria de Piaget. Piaget traz realmente os 4 estágios do desenvolvimento. Para nós interessa o terceiro estágio, realmente onde tem
conhecimento concreto, onde as crianças podem realmente desenvolver a causa e efeito, conseguem gerar um esquema funcional, né? Um esquema mental, cognitivo que a planta precisa da água e da luz. Nesses estágios de desenvolvimento vai realmente ter as influências, né, segundo a teoria de Piaget, da maturação do cérebro dessa criança, das experiências que eles viveram, da transmissão social, que é a educação, a família, e o fator de equilibração desse conhecimento realmente nessa criança. E, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo precede a aprendizagem. Então, a gente vai estar se baseando realmente nisso para depois discutir os resultados do trabalho. A metodologia. Esse trabalho realmente utiliza pesquisa qualitativa, é um estudo de caso de IMA, porque lá a gente vai estar estudando uma coisa atual, num ambiente onde o experimento se confunde realmente com a atividade. Nós vamos estar observando realmente essa turma de alunos. A coleta de dados vai ser diário de campo, e lá nós vamos realmente estar observando. A gente vai dar realmente quatro plantas iguais, e eles vão estar trabalhando nas condições de uma planta vai ser alimentada com água e luz, a outra planta só com luz, as outras duas plantas vão ficar no escuro, e uma delas recebendo água e a outra não. E vamos ver o que eles vão dizer em relação a isso, né? Vamos observar as falas, as percepções deles. E é claro que antes disso, antes de começar esse experimento, a gente vai fazer uma roda de conversa. A professora, que é uma colega aqui do mestrado, vai estar levantando os conhecimentos iniciais deles, para depois a gente ver aonde que eles vão chegar em termos de relações, em termos de esquemas funcionais que eles vão montar. As hipóteses desse trabalho, o que a gente está esperando analisar realmente como hipótese? A gente teria que o conhecimento sobre fotossíntese, transporte de água e sais minerais, bem como o papel do xilema e do floema, são necessários para os professores. Depois, a realização de experimentos favorece a aprendizagem da relação entre água, luz solar e crescimento de plantas. Então, realmente, no final do trabalho, a gente quer avaliar isso em conjunto realmente com o professor, né, na hora de validar esse produto, se realmente a gente tem que, porque até não é só material de apoio, a gente pode gerar também uma mini formação para os professores em termos dessa fisiologia vegetal. As referências, né, tem bastante referência, porque a gente já terminou a revisão de literatura, então a gente tem os nossos 9 textos de apoio que foram utilizados nesse trabalho. 3 dos trabalhos que a gente levantou na revisão de literatura, eles comprovam que muitos professores não têm subsídios para ensinar as matérias nos anos iniciais. Pode passar. Pode passar. Obrigada.